E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao Cinema com Flávio do Canadá. Antes de começar, quero dizer a vocês se arranjadinho aqui no cabelo, né? Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar o joinha aí, né? O thumbs up, né? Compartilharem com os amigos, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, e se vocês quiserem sempre receber o novo vídeo aqui do canal, simplesmente acionem aí esse sininho no YouTube, tá bom? E deixem comentários também, se vocês quiserem. Eu tenho recebido bastante comentários de pessoas, algumas eu conheço, outras eu não conheço, são simplesmente seguidores do canal, mas podem deixar os comentários. Um dos mais recentes que eu recebi foi de uma menina que eu não conheço, mas ela me falou: Flávio, não sei, mas essa tua análise pareceu mais uma dica, né? Um conselho para a gente ver o filme do que realmente uma análise, né? E talvez ela tenha razão, sabe? Porque realmente, como eu já falei para vocês, eu não sou um, especialista em cinema, né? Eu simplesmente sou uma pessoa que gosta de cinema e eu vou ver filmes e geralmente eu compartilho com vocês os filmes que eu gosto, né? E dou também minha opinião, né? Né? E ponho algumas curiosidades que eu sei e outras que eu descobri fazendo pesquisa na internet, como todo mundo, né? Bom, vamos lá. Hoje o filme que eu vou falar para vocês foi um filme que foi lançado aqui faz um pouquinho mais de um mês. Eu sei que no Brasil foi lançado mais ou menos há umas 2 semanas, então é bastante recente, mas sei que muita gente já viu. Bom, eu vou falar para vocês hoje do filme Elvis. Esse filme que acabou de ser lançado agora em 2022, que é um filme, uma coprodução americana e australiana, distribuída pela Warner Brothers, que é um dos poucos estúdios de cinema que ainda existem, né? E, bom, deixa eu tirar meu óculos aqui, porque eu vou passar a parte técnica, eu vou dar uma lidinha aqui. O diretor do filme é o Baz Luhrmann, o diretor do filme. Bom, os atores, ok? A gente tem o Aston Butler, que faz o Elvis, aliás, por sinal, fantástico, né? Tem o Tom Hanks, né? Nosso querido Tom Hanks, que faz o papel desse cara, desse vilão. Muita gente considera vilão, eu, por exemplo, considero vilão, que foi o gerente do Elvis Presley toda a vida dele, que foi o Coronel Tom Parker, né? Que a gente sabe que não era coronel nem se chamava Tom Parker, né? Tem a Olivia de Jong, que faz a Priscila Beaulieu, a Priscila Presley, né, que é a primeira esposa do Elvis, talvez o grande amor da vida dele, né? Kelvin Harrison faz o B.B. King, né, o B.B. King. Alton Mason, Little Richard. O Morgan, que faz a Morgan, que faz a Mahalia Jackson, e a Shonka Jokurek, que faz a William May Big Mama Thornton, que foram grandes influenciadores da música do Elvis Presley. Esses músicos eram todos músicos negros, né, a maioria jovens, né, na época, como o Elvis também, alguns um pouquinho mais velhos que ele, mas eram ainda bem jovens, né? E que influenciaram muitíssimo o Elvis Presley. Algumas pessoas acusaram o Elvis de ter roubado a música negra, né, o R&B, o Rhythm and Blues, no que muitos desses músicos saíram em defesa do Elvis para dizer que não, foi graças a Elvis que a nossa música é conhecida, foi graças a Elvis que a música negra virou o sucesso que ela é, porque naquela época os Estados Unidos era bem difícil. Bom, mas eu vou falar isso quando eu falar do filme. E numa notícia triste, é que a artista Shonka Jokurek, que faz o papel da Willie Mae, Big Mama
Thornton, que foi uma grande influenciadora do Elvis Presley, faleceu no dia 21 de julho. Ainda não sei se já foi divulgada a causa da morte, eles acham que foi um ataque cardíaco. Eu acho que ela tinha só 44 anos, era muito jovem. Foi encontrada morta na casa dela pelos filhos. Bom, passado isso, vamos falar um pouquinho agora do filme mesmo, né? O filme, eu gostei muito. Eu achei um filme muito emocionante pelas músicas do Elvis, né? Muito triste também pela vida que ele teve. Eu cheguei a me emocionar mesmo, mas emocionar no sentido de tristeza, porque mas é um aspecto diferente da vida dele. Eu acho que a gente, todos que conhecem o Elvis, e até aqueles que não conhecem, né? Porque, diga-se a verdade, quando eu nasci, eu já tenho quase 70 anos, quando eu nasci o Elvis tinha 18 anos. Então, Elvis não foi realmente os meus ídolos de juventude. Os Beatles chegaram a ser um pouquinho. Eu conheci mais os Beatles já na segunda fase deles, lá no final dos anos 60, quase na separação. Eu conheci mais os Beatles como indivíduos, né? Quando eles começaram a lançar música sozinhos. Mas o Elvis, não. O Elvis, eu conheci o Elvis. É engraçado que eu conheci o Elvis, mas já como um tiozão, né? Quando ele já não cantava muito aquelas músicas de rock and roll quando ele começou, né? Eu já conheci ele, mas com umas músicas mais românticas, lá já por anos 70, perto, já mais caminhando para a morte dele, né? E o que é incrível é que mesmo se eu conhecesse, eu tinha 24 anos quando o Elvis morreu, se eu conhecesse o Elvis como um tiozão, na realidade ele era muito jovem ainda, mas a música dele mudou, né? E aquela música que era bem rock and roll, né? Talvez um pouco, ele podia fazer uma comparação assim com o Roberto Carlos, né? Do Roberto Carlos da Jovem Guarda, né? E do Roberto Carlos já quando começa nos anos 70, quando ele já começa uma fase mais romântica, mais tentando atrair as pessoas mais idosas e talvez um pouco menos jovens, né? Bom, deixa eu falar um pouco do filme, né? O filme começa com esse cara que para mim foi um grande vilão, que foi um grande bandido, se você quer dizer, um grande. Ele se aproveitou muito do Elvis Presley, né, que foi o gerente dele. Né? Aliás, gerentes são importantes na vida de muitos artistas. Né? Os artistas têm que tomar cuidado de quem eles contratam como gerentes, porque esse cara, esse tal de. Eles chamam conhecido como Coronel Tom Parker. Pois ficou sabendo, inclusive no filme, sabe, mostra bem que esse cara não era coronel, não se chamava Tom Parker e nem americano era, né? Era um cara ilegal que vivia ilegalmente nos Estados Unidos, né? Mas um grande picareta, né? Mas vamos falar do filme, né? O filme começa mostrando o Elvis Presley de origem bem simples, os pais eram pobres, eu acho que inclusive o pai dele chegou a fazer alguns meses de prisão por algum crime que fez, não foi crime grande, mas foi preso por isso, moravam no interior, eram tão pobres que, mesmo sendo brancos, viviam em áreas negras, né, que realmente naquela época nos Estados Unidos tinha uma grande segregação, né, mas eles não eram bem pobres, mas para o Elvis isso virou uma coisa boa, porque ele tinha muitos amigos negros e foi muito influenciado pela música negra. Ele via músicas em igrejas e via músicos negros praticando e influenciou muito, muito ele. E ele cresceu nesse ambiente aí e gostava muito de música, né, claro. E num certo momento ele bom, voltando um pouquinho atrás, né, para contar realmente a história do filme. Esse Coronel Parker, no começo,
ele diz assim, né, para muitos eu sou um vilão, mas eu acho que não, porque na realidade se não fosse por mim, vocês não teriam conhecido Elvis Presley. O Elvis Presley não teria vivido. Daí é que eu digo a importância dos gerentes, né? Aí começa o filme contando a história do Elvis, como ele cresceu nessas áreas pobres, como ele virou músico e conseguiu convencer um dono de uma companhia de disco bem simples que gravava artistas negros, eu acho que chamava Sun Records, e ele gravou o primeiro disco do Elvis Presley, que por sinal foi um disco, fez um grande sucesso nessa área mais de country, né, e de música associada à música negra. Tanto é que muita gente pensava que o Elvis era um negro, né, era um cantor negro, e na realidade, né, era o Elvis, né, porque a voz dele, a música dele era bem tipicamente música negra, né? E esse cara, esse aproveitador, esse tal de Coronel Parker gerenciava ou trabalhava num circo, né? E ele ouviu com outros cantores country, né? Faziam várias cidades do sul dos Estados Unidos apresentando música country, né? E, e ouviu falar do Elvis Presley. E aí ele foi, né? Conseguiu encontrar com o Elvis e se colou no Elvis e conseguiu virar gerente dele antes dele ficar famoso. Assinou um contrato muito bom para ser gerente dele. Se aproveitou dos pais, que eram bem simples, né? Se vê no filme, inclusive o pai que tinha sido preso e tal, né? Então era um pessoal bem simples e humilde, né? Então ele se aproveitou bem disso e do Elvis, que era inocente, jovem, né? Acho que ainda era menor, talvez, não sei de idade, e assinou um contrato com o Elvis. E aí começa a carreira dele, né? E a gente vê como ele era amigo das pessoas negras, de músicos negros. Aí você vê muitos músicos que influenciaram ele, B.B. King, Little Richard, Mahalia Jackson e mesmo a Big Mama Thornton. Então, aí vai contando a história, né? E claro, tem música que é maravilhosa, né? E quando ele começa, a maneira dele dançar, né? Que era considerada extremamente vulgar pelos americanos da época, mas eu acho que o maior problema que eles tinham não era talvez da vulgaridade da música, mas era do fato que o Elvis trazia a música negra para o lado branco da sociedade. Eles eram extremamente racistas na época, né? Talvez isso que eles não gostassem, né? E havia muita pressão, o Elvis quase não podia aparecer na televisão, e quando aparecia era só da cintura para cima. Acabaram obrigando o Elvis a fazer o serviço militar, o que ele fez. Durante 2 anos foi para a Alemanha, por sinal foi aí que ele encontrou aparentemente o grande amor da vida dele, que foi a Priscilla Bollier Presley, né? Mas que era uma criança na época, eu acho que ela tinha 14 anos, e, e ele tinha 24, se não me engano. Mas o namoro, o amor deles começou nessa época aí que ele estava na Alemanha. Quando ele voltou para os Estados Unidos, esse cara aí, esse gerente dele, né, resolveu fazer muitos filmes. Então Elvis Presley fez uma série de filmes. Todos esses filmes que a gente vê do Elvis Presley são dessa época. Eu acho que entre 60 e 67, mais ou menos, né? E foi uma época bem difícil para os Estados Unidos, né? Nos anos 60. Teve o assassinato do presidente Kennedy, depois teve o assassinato do pastor Martin Luther King, e teve o assassinato de Bob Kennedy. Esses assassinatos todos
afetaram muito o Elvis Presley, porque ele era, como se diz, ele era muito próximo da comunidade negra e inclusive tem um especial que ele fez em 1968 que esse Coronel Parker tinha organizado para ser uma coisa, mas que o Elvis com os programadores da televisão, os realizadores da televisão fizeram um show completamente diferente. Inclusive tem uma última canção que ele fez, é um protesto muito grande contra a situação que os Estados Unidos estava vivendo, né, com esses assassinatos todos e esse racismo num nível muito grande. E embora esse cara, o coronel, fosse contra, esse vídeo como que relançou a carreira do Elvis Presley como cantor popular nos Estados Unidos, né? E, e o filme continua mostrando como esse cara, que lembra, o filme é visto sobre a perspectiva dele, né, de como ele explorava o Elvis Presley e conta muito da vida do Elvis quando ele fica rico, que ele adorava dar, ele adorava dar carros de presente, né? Então ele adorava Cadillacs, né? Ele comprava muitos Cadillacs e ele dava de presente, não sei, ele gostava, não sei, por alguma razão você ajudava ele por alguma coisa ou ele te encontrava na rua, te achava legal, dava um Cadillac de presente, né? O Elvis era assim, uma pessoa bem simples, muito legal. Inclusive, se vocês quiserem ver, tem um livro que eu estava vendo na televisão brasileira, chama Elvis 101 Curiosidades. Foi escrito por um brasileiro chamado Ricardo Caruso, que é mais um especialista de carros, acho que ele tem blogs de carro, alguma coisa assim, mas que escreveu esse livro, que vai ser lançado agora no Brasil. Acho que já está em pré-lançamento, mas vai ser lançado. Eu vou pôr é uma dessas fotos que está no começo do vídeo, esse vídeo é esse, Elvis 101 Curiosidades com Ricardo Caruso. Se você gostar, se você querer saber mais, vai ver. Eu não li o livro, nem sei realmente o que é, mas parece ser bem interessante. Livros de Elvis existem muitos, né? Olha aqui, eu até achei um aqui em casa, olha, não sei, Elvis, A Truly Incredible Life. Não tem nem por quem é escrito, mas tem muitas fotos, é muito legal. Já tenho aqui em casa há anos, eu achei por acaso agora antes de fazer o vídeo, né? Mas é em inglês esse, mas esse aí vai ser lançado em português, Elvis 101 Curiosidades. E o filme continua quando Elvis Presley vai para Las Vegas. Ele queria fazia turnês internacionais, porque ele era muito conhecido no mundo todo, né? Então ele queria viajar para a Europa, para a América do Sul, Canadá, tal, e ninguém nunca, as pessoas nunca, sempre todo mundo soube por que o Elvis só fica nos Estados Unidos, né? Quando ele era um cantor tão internacional. E aí nós ficamos sabendo no filme, né? Porque esse cara tinha, esse Coronel Parker, ele tinha uma influência muito forte, ele tinha sobre o Elvis, né? Com contratos, com tudo. E esse cara, como muita gente ficou sabendo depois, era um ilegal, ele nem americano era, um cara que não tinha cidadania, ninguém sabe realmente de onde ele veio, inclusive fala-se que ele fugiu da Europa porque tinha matado alguém, ninguém sabe. Sabe que era um bandido, um picareta, um vigarista, né? E finalmente ele tinha um controle muito grande dos Estados Unidos. Se ele saísse, se o Elvis saísse fora dos Estados Unidos e ele fosse, e ele não deixava o Elvis num seguro, estava sempre e não controlando, ele não ia poder voltar para os Estados Unidos, né? Então é por isso que o Elvis nunca saiu dos Estados Unidos, né? Nunca, sempre se apresentou nos Estados Unidos e o Elvis era exploradíssimo pelos Estados Unidos, por esse cara. Ele fazia muitos shows, o cara estava cansadíssimo, esgotado, né? E, esse coronel arrumava sempre algum médico meio picareta também, né? Que receitavam
remédios para o Elvis conseguir continuar, né? E o Elvis, coitado, ele tomava remédio para tudo, né? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para ir ao banheiro, remédio para tudo, para se acalmar, para tudo. Então, era um viciado assim de drogas, mas na realidade era viciado em remédios, por causa da quantidade de remédios que ele tomava, receitada pelos médicos dele, né? Que geralmente eram médicos que, inclusive, eu acho que alguns deles perderam até a licença, né? Depois da investigação. Faz pensar um pouco no Michael Jackson, né? Esses caras que, né, sofreram muito. Eu fiquei, quando eu saí dos... Bom, e o filme continua assim, né? Mostra o período do Elvis em Las Vegas. Eu acho que ele ficou 5 ou 6 anos em Las Vegas, cantando no Hilton Hotel lá, que foi um sucesso imenso, né? E ele ainda estava cantando, e aí começou a fazer uma turnê nos Estados Unidos também, e quando ele faleceu, ele tinha simplesmente 42 anos, o cara era super jovem, morreu, dizem que foi do ataque de coração, mas, bom, é o que é dito, né? Que dizem que apareceu depois da autópsia, foi isso que disseram. Um, eu achei muito legal o filme por causa do Elvis, que quem não conhece o Elvis, é muito legal ir ver, o pessoal mais jovem, vocês vão conhecer um artista sensacional e ao mesmo tempo é muito triste pelo sofrimento que ele viveu por causa desse gerente picareta que ele tinha, né? Eu também ouvi falar outras coisas, como nos Estados Unidos tudo existe a teoria da conspiração, né? Sobretudo, os americanos adoram isso, né? E como não podia ser diferente, existe uma teoria da conspiração para o Elvis, né? Que tem muita gente que diz que ele não morreu, que na realidade o Elvis era um agente do FBI, ele tinha sido feito nomeado agente pelo presidente Nixon diretamente nos Estados Unidos. E Las Vegas, todo mundo sabe, aquilo ali era um ninho da máfia, né? A maioria daqueles cassinos e tudo era tudo controlado pela máfia. E um dos poucos artistas que a máfia não controlava era o Elvis Presley, que o cara era muito direito, muito americano, muito correto, né? Ele não aceitava nada que não fosse legal, aparentemente. E então, aparentemente, ele se envolveu com alguns caras da máfia, como é que ele era agente do FBI, ele delatou esses criminosos, esses mafiosos, né, ao FBI, e FBI, né, FBI em inglês. E esses caras juraram matar o Elvis Presley. Então dizem que uma das saídas foi de criar essa morte dele e fazer como é que o FBI faz com pessoas que são protegidas pelo FBI, trocam nome, trocam tudo e mandam a pessoa para outro lugar. E dizem que foi isso que aconteceu com o Elvis Presley. Dizem que o Elvis Presley era muito amigo de um cara chamado Larry Hagman, que era um artista famosíssimo no Brasil. A gente lembra dele no I Love Jean, que era o Major Nelson, que depois que ele nos Estados Unidos ficou famosíssimo também com uma série chamada Texas. E aparentemente esse Larry Hagman tinha uma propriedade na Argentina, um sítio, um rancho na Argentina, e que tinha um cara que voou para a Argentina justamente o dia a seguir a morte de Elvis Presley. E esse cara tinha um nome de um pseudônimo que o Elvis Presley usava muitas vezes para poder sair na rua, como se ele pudesse sair sem ninguém notar, né? Usava esse nome. Outra coisa que dizem também é que a esposa dele, a Priscilla Presley, veio à Argentina também fazer cirurgias plásticas para tentar modificar a visagem um pouco. Essa é uma parte dessa teoria, né? Outra também é que dizem que existe no estado americano chamado Arkansas um pastor
é um pastor chamado Bob Joyce, que tem a voz idêntica à do Elvis e se parece muito com o Elvis, né? Já bem idoso, né? O Elvis teria hoje em dia 88 anos, né? 87, 88 anos. E realmente eu fui ver a foto desse cara. Se vocês forem ver na internet, ele chama Bob Joyce. Pastor Bob Joyce. Realmente se parece muito com o Elvis, né? Mas a voz, muita gente imita o Elvis hoje em dia. Então a voz, não sei se seria uma coisa, muita gente imita. E mesmo as cirurgias plásticas hoje em dia, você pode mandar fazer uma cirurgia para você ficar com a cara do Elvis, né? Inclusive, esses shows tem muitos shows de teatro, né? Que representam, fazem artistas que fazem o Elvis no show, eles parecem muito com o Elvis, sabe? Idênticos, né? O menino que faz o Elvis no filme, o Austin Butler, ele, quer dizer, ele não fica idêntico ao Elvis, mas ele representa muito o Elvis, mesmo que ele seja bem diferente, né? Bom, gente, olha, eu gostei muito do filme, achei muito bom, achei muito legal e muito triste ao mesmo tempo. Aconselho vocês a verem, todos os que estão da minha idade, que pegaram um pouco da carreira do Elvis, aqueles que são mais idosos, que viveram ainda mais o Elvis do que eu, e os jovens que não conhecem, para irem ver, conhecer o Elvis Presley, por que ele era um ídolo dessa juventude, por que ele era tão famoso. Tá bom, gente, eu acho que eu já falei demais, eu acho que eu já falei tudo, eu tinha mais coisas que eu queria falar, mas... Anyway, se vocês quiserem conhecer mais, entrem no Google e procurem Elvis Presley ou no YouTube, tem muitos filmes. A maioria dos shows que falam no filme tem os shows verdadeiros. Você pode ver o Elvis de verdade cantando esse show de 68. Você pode ver o famoso show que teve diretamente do Hawaii, de Havaí, que foi até hoje o show de televisão mais visto até hoje no mundo. Já fazem mais de quase 72, 50 anos, então, mas tudo tem no YouTube. Se vocês veem um filme, se vocês quiserem ver o Elvis verdadeiro, vão ver, inclusive aquela famosa última canção que ele cantou, né, antes de morrer, acho que 2 semanas antes de morrer, tá no YouTube, vocês podem ver tudo, vale a pena conhecer mais, é um artista fabuloso, e o filme eu achei excelente. Tá bom, gente? Então, olha, não se esqueçam, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no Cinema com Flávio do Canadá, deixem o seu joinha aí, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, claro, e acionem aí o sininho do YouTube se quiserem receber sempre novos vídeos, tá bom? Um abraço a vocês, até a próxima, tchau, tchau.